Olá, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao nosso papo terapêutico, né? Esse quadro que a gente desenvolveu com muito carinho, que vai ser um papo descontraído sobre questões que a gente recebe na clínica no nosso dia a dia, né? E o tema de hoje é sobre medo, quando o medo se torna disfuncional. Então vamos lá. O medo é um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? Que nos protege a vida. Então, existe na nossa mente inconsciente um mecanismo de defesa para que a gente tenha uma reação rápida para que nos proteja a vida. Como que funciona isso, né? Muitas vezes, diante de um perigo eminente, a nossa mente acende um alerta, dispara um alerta e a gente reage de forma rápida. Porque se a gente for parar para pensar, para depois agir, a gente vai estar correndo risco de vida, porque muitas vezes o pensamento é muito mais lento do que a nossa reação. Então a mente entende que é preferível que a gente reaja para depois a gente pensar em agir, né? Então essa reação vai nos proteger a vida. Então, diante de um perigo real, é muito importante a gente ter esse mecanismo ativado dentro da nossa mente, né? Vamos dizer assim, a gente vai atravessar uma rua, é importante quando a gente vê um carro em alta velocidade se aproximando, a gente ter essa reação, né? Como impulso, a gente paralisa para a gente sabendo que pode correr um risco, né, de atravessar a rua e ter um perigo ali de ser atropelado, enfim. Então a mente já nos liga um alerta, né, que antes da gente pensar, a gente já teve uma reação de voltar, né? Você tava com o pé ali no meio fio para atravessar, você já volta rapidinho, né, para a calçada. Quantas vezes a gente pega se fazendo, tendo uma atitude assim que a gente, nossa, eu nem parei para pensar, quando eu vi eu já tinha feito, né? Para não correr o risco de acontecer um acidente. Então, esse mecanismo, ele é ativado nessas circunstâncias, né? Diante de um perigo iminente, a nossa mente inconsciente reage. É melhor reagir do que pensar para depois agir, né? E aí tá tudo bem, ok, funcionando normal, né? Diante de perigos, a nossa mente pode ter 3 mecanismos de defesa, né? O primeiro, congelar, né? Que é paralisar. O segundo, que é fugir, e o terceiro, que é reagir, né? Então a gente tem esses 3 mecanismos de defesa dentro da nossa mente inconsciente para nos proteger a vida. Então, diante de um perigo real, por exemplo, vamos contar uma historinha aqui que vai facilitar, né? A gente funciona como eles, os animais. Vamos dizer assim que você tá lá observando os animais lá nas savanas, né? E aí você vê lá um cordeirinho tomando água no rio e o predador dele é o leão. E aí, longe, ele sente a presença do leão. O que ele pode fazer? Ele pode paralisar, muitas vezes isso acontece. Ele fica paralisado porque o leão não vai ver. Não vai vê-lo por quê? Se ele está paralisado, ele não é uma presa, porque o leão ele busca a presa em movimento, que está viva. Então, parece que ele está ali junto com a paisagem, paralisado. Ok, essa é uma forma dele se defender e de preservar a vida. A segunda, pousa uma mosquinha ali na orelha dele e ele mexe. O leão percebe que tem algo vivo ali. E aí, segundo mecanismo de defesa, ele vai fugir, ele pode sair correndo. E aí o leão vai correr atrás dele nessa caça. Então, a fuga. E o terceiro, quando o leão pega ele pelo pescoço. E aí ele pode ter uma terceira alternativa, fingir de morto. E quando ele cai e finge de morto, o que acontece? O leão entende que, ganhei a presa. O leão relaxa, joga dopamina para todo o corpo. E aí o que acontece? Ele vai, levanta e foge novamente. Quantas vezes a gente já viu assim situações, né, parecidas na nossa vida real? Diante de um perigo, a gente pode congelar, paralisar, fingir que nada está acontecendo, não ouvi nada, não sei de nada, congelar.
ou a gente pode também fugir. Fugir daquela situação, não querer falar no assunto, ou a gente pode estar o quê? Reagindo, né? Enfrentando o perigo, né? Então, o que acontece? Nós trazemos esse mecanismo com os animais, né? Eu costumo explicar para os meus clientes que, por exemplo, quando a gente está com o sistema de medo disfuncional, muitas vezes a gente está de frente dos leões. Só que dos leões, na nossa mente inconsciente, não é o leão lá da selva, né? Que a gente tinha que quando a gente morava lá na época das cavernas, a gente tinha que ter esse mesmo mecanismo de defesa, né? Ou a gente tinha que enfrentar o animal quando ele era menor, né? A gente podia até enfrentá-lo, né? Para sobreviver. Quando ele era maior e a gente era presa dele, a gente tinha que fugir ou congelar e fingir de morto para ele não nos ver, né? Só que hoje em dia a gente traz isso ativo dentro de nós ainda, só que de uma forma diferente. Como que a gente traz isso ativo? Hoje os leões são os estresses do dia a dia. As dificuldades financeiras, os problemas que a gente tem nos nossos relacionamentos, com o filho na escola, com a esposa, com o marido, problema com o chefe, cansaço, o estresse mesmo de trânsito, se sentir sobrecarregado com N atividades para poder resolver e fazer, tudo isso virou pra gente, dentro da nossa mente inconsciente, os leões da nossa vida. E esse mecanismo continua ativo, né? Esse mecanismo de medo, ele continua ativo dentro da nossa mente inconsciente. E aí o que acontece? Ele vira disfuncional. Porque aí a gente não está mais paralisando diante de um medo iminente, um medo real. A gente paralisa diante de algo que a nossa mente inconsciente criou como sendo o leão da selva. Então, o que acontece no nosso organismo quando a gente está diante de um perigo real, né? Lá na época das cavernas, quando a gente estava lá com a nossa prole lá, né? Protegendo, e num lugar que não tem tanto abrigo assim, né? E a gente vê um animal passando, o que a gente pode fazer? Se a gente fosse parar para pensar, a gente virava presa, né? E todos os nossos filhotes também. Então, o que a gente fazia? A gente reagia muito rápido. Então, o sangue, ele faz o quê? Ele sai do cérebro, para que a gente não vai precisar pensar nessa hora, e no nosso mecanismo ele vai para as extremidades, braços e pernas. E ali, e o coração? O coração bombeia muito sangue para as pernas e para o braço, porque a gente precisa fazer o quê nesse momento? Reagir. Então a reação é, ou eu corro, por isso é sangue na perna, ou eu luto, por isso sangue nos braços. E o coração bombeando ali sangue para a gente ter uma reação muito rápida, né? Então, isso é natural, porque eu preciso reagir de uma forma muito rápida. Eu vou ver em segundos se aquele predador lá, ele realmente é um predador, né? É um leão, é um urso, é algo que realmente vai colocar a minha vida e a vida dos meus filhotes ali em perigo, né? Ou se é uma presa, porque pode ser um animal menor, né? E se for um animal menor, eu posso atacar, né? Eu posso lutar e ganhar um jantar, né? Então, hoje, na nossa vida, isso continua ativo. Só que o que acontece quando ele vira disfuncional? Muitas vezes eu tô ali no meu dia a dia, né? E eu sempre peguei um metrô para ir para casa. E tá tudo bem. E de repente eu tenho um medo disfuncional na porta do metrô. O que vai acontecer comigo? Quais são as reações mais comuns hoje, né? Quando a gente tem esse medo disfuncional, que a gente pode chamar de ansiedade, transtorno de ansiedade ou de transtorno do pânico, né? O que é mais comum hoje a gente sentir? Eu tô ali na porta do metrô, o coração começa a bombear. Primeiro sintoma, o coração acelera, mandando sangue para as pernas e para os braços. Começo a sentir, às vezes, tremores, né? A perna começa a bambear. Às vezes eu sinto um certo enjoo, porque o sangue também sai do sistema digestivo, porque eu não preciso dele ali naquele momento, né? E às vezes eu sinto uma certa tontura, porque ele também diminui o fluxo de sangue no cérebro, porque ele está nas extremidades, para eu poder ter uma reação, né? E aí quando isso acontece,
e eu tô diante do metrô e eu falo, cara, mas eu sempre peguei metrô e agora toda vez que eu me aproximo do metrô, ou do trem, ou do ônibus, ou do carro, ou de uma condução, ou num shopping, né? Eu sempre fiz isso e de repente eu começo a sentir todos esses sintomas dentro do meu corpo. O que está acontecendo comigo? O que a pessoa pensa no primeiro momento? Eu estou tendo um ataque cardíaco, estou passando mal, eu vou morrer, eu vou ter alguma coisa está acontecendo no meu corpo. E ela não entende que é um sistema emocional de luta ou fuga. É um sistema de defesa do organismo, mostrando que existe um perigo dentro da mente inconsciente, existe um gatilho de perigo que está sendo ativado diante do metrô, de uma condução. Não do perigo real, mas de um perigo imaginário. Então isso acontece na vida das pessoas e hoje em dia são muitos os casos que a gente recebe na clínica de pessoas com transtorno do pânico, com ansiedade, ou até com fobias, né? Que quando ela enxerga uma barata, ela enxerga a barata é muito maior do que realmente a barata é. É como se fosse um predador lá da selva, é a leão, ela tá de frente do leão, do urso, né? De frente de uma cobra, de um bicho que realmente pode colocar em risco a sua vida. E ela não entende o tamanho realmente que aquilo é dentro da mente inconsciente dela, né? Na mente inconsciente dela, tudo aquilo tá muito maior, né? Tem muito mais força do que realmente tem. Então, quando a gente pega esses casos na clínica, a gente precisa explicar para o nosso cliente que todo aquele sintoma que ele está sentindo é natural da reação da mente inconsciente dela diante de um perigo. Só que o perigo não é real, o perigo é imaginário. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ajustar essa informação dentro da mente inconsciente. Entender o que levou a mente inconsciente está sendo ativada com esse gatilho. Vamos dizer, com o gatilho, por exemplo, do metrô, né? Porque a mente inconsciente ativou esse gatilho agora na frente do metrô. O metrô que eu sempre peguei a minha vida toda, né? E então a gente precisa mostrar para a mente inconsciente que não existe um perigo real quando ela pega a condução. O que acontece na mente inconsciente? Eu costumo dizer que a gente tem um abastecimento, a gente nasce com abastecimento dentro do nosso corpo e a gente vai colocando gotinhas devido às situações que a gente vai vivendo e que vai acontecendo na nossa vida, né? E aí chega uma hora que esse potinho dentro de nós, ele fica cheio. E aí quando ele chega até a boca, cai uma gotinha e transborda. E aí vira o transtorno de ansiedade, o transtorno do pânico, a fobia, né? Em algum momento houve esse primeiro start. Mas ali naquele metrô, não é aquela gotinha que caiu ali no metrô, não é o que realmente causou o transtorno do pânico. Ali foi a última gotinha que caiu, que fez com que o copo transbordasse. Existe dentro desse copo vários conteúdos de medo, né? Que foram sendo colocados ali durante a vida, até que chegou ali no momento que o copo ficou cheio. E aí é preciso a gente mostrar para o nosso cliente que a gente tem técnicas para a gente poder ajudá-lo a esvaziar esse copo, né? Trabalhando cada um desses conteúdos de medo, né? Buscando através desse gatilho inicial que é o metrô, indo nessa investigativa, né? A gente tem uma técnica aqui que a gente trabalha, que é a regressão integrativa, indo buscando em outras cenas da vida, todas as cenas com medo disfuncional muito forte, até chegar na primeira gota que caiu no copo, que é onde o medo foi ativado pela primeira vez. O medo foi ativado pela primeira vez e que caiu a primeira gota dentro desse copo, desse abastecimento de medo, né? E aí, quando a gente desativa tudo isso, ressignificando, trabalhando as técnicas que a gente possui, automaticamente o sintoma da crise de ansiedade, da crise do pânico ou da fobia desaparece. Porque a mente volta a ficar novamente com o medo funcional, que é um sistema natural do nosso corpo para nos proteger, né? Muitas vezes a mente também acaba generalizando, né? A gente passou por uma situação, vamos dizer assim, de um assalto, né? E realmente correu risco de vida. Ok, isso aconteceu e gerou um medo real naquele momento onde o assalto estava acontecendo. Depois a gente vai para a nossa vida normal e a gente fica com estresse pós-traumático, que é o quê? O tempo todo a nossa mente fica nos alertando de perigo.
Então a gente tem medo de sair na rua, tem medo de pegar condução, tem medo de estar num ponto de ônibus, enfim, em várias situações a gente fica com medo e começa a sentir todos esses sintomas de tremor, de enjoo, de tontura, às vezes o coração acelerado, suor, enfim, N sintomas que você pode vir a sentir devido ao medo, né? Porque a tua mente está em alerta o tempo todo, acreditando que você novamente pode correr o risco de ser assaltado. E aí, não é legal. Por quê? Uma coisa é você entender que, por exemplo, você foi assaltado porque você passou numa rua que é perigosa e você não se atentou e realmente ali não é um lugar que você deva estar passando naquele horário, enfim. Então, isso é importante você saber qual é o aprendizado que eu tiro de tudo isso, né? Então, eu não vou sair nesse horário e passar nesse local, porque esse local não é local seguro para mim, né? Tudo bem, isso aí é o aprendizado, tá? É a precaução, perfeito. Agora, outra situação é você ficar o tempo todo jogando adrenalina e estresse, com estresse elevado no teu organismo, jogando adrenalina no teu corpo, cortisol aumentado, fazendo com que você fique alerta o tempo todo, com esse medo constante, achando que tudo isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. E aí ele fica disfuncional, porque ele começa a prejudicar a sua saúde. Aí o que a gente precisa fazer com os nossos clientes? A gente precisa ir lá e ressignificar esse fato e mostrar para a mente inconsciente que ela pode usar mecanismos para se precaver para que aquilo não aconteça novamente, mas não mais ficar alerta o tempo todo, porque isso não é funcional, isso não traz saúde para o corpo e para a mente. Então, essa forma de generalização é muito comum também, né? Chegam na clínica clientes com estresse pós-traumático, com medos disfuncionais, e a gente vai explicando isso para ele. A primeira parte na conversa, que é muito legal, é essa explicação. O cliente entender como funciona o corpo dele, entender que é algo natural, que a mente inconsciente dele tem um papel positivo, esse medo tem um papel positivo, tem uma intenção positiva que é de protegê-lo do perigo, mas que está disfuncional, que a gente precisa fazer um ajuste. É um ajustezinho ali na mente inconsciente para mostrar quando realmente é necessário que isso seja ativado e quando isso está sendo ativado em locais e lugares que não tem o menor sentido, né? Eu tenho uma cliente que ela mencionava, né? Eu sempre gostei de passear em shopping, sair com meus filhos, dirigir. E depois que ela teve o transtorno a primeira vez do pânico, no caso dela, ela teve o transtorno do pânico, né? E ela falou, eu não conseguia entrar no shopping. Quando eu chegava na porta do shopping, o coração acelerava, eu falei, preciso ir embora. Qual era o mecanismo que ativava nela? Fuga, né? Muita gente paralisa quando tem um transtorno do pânico, ou quando tem uma crise de ansiedade, ou quando vê um bicho, uma barata que tem medo, uma borboleta, paralisa, né? Então, quando os nossos clientes entendem que eles têm esse mecanismo ativo, como os animais têm, como a gente traz com a gente esse mecanismo, né? Porque a gente também traz dentro do nosso cérebro essa parte de defesa para nos proteger. Quando o cliente entende que isso é natural, que só está desajustado, que a gente precisa só dar uma corrigida ali, mostrando para a mente inconsciente dele aonde realmente ele precisa ativar isso e quando não precisa, que não é necessário, porque o shopping é um lugar seguro, por exemplo, né? No caso dessa cliente, passear no shopping com os filhos era um lugar seguro, não tinha sentido ela ter esse sintoma. Mas é muito comum as pessoas que desenvolvem crise do pânico ter medos de lugares abertos ou de lugares onde tem muitas pessoas, né? Porque a mente inconsciente entende, é um lugar, vai ser difícil para eu conseguir escapar e fugir daqui. Então, se me acontecer algo, que minha vida vai estar em risco, eu tenho dificuldade para sair porque é um lugar grande, lugar aberto, muita gente. Então, a mente também entende, né, que chama agorafobia. Ela desenvolve isso porque ela tem esse receio desses lugares, porque a fuga é difícil, né? Então, se a gente observa, a nossa mente tenta nos proteger o tempo todo e às vezes é só ajustes pequenos e finos que fazem com que a gente volte a ter uma vida normal, tranquila
porque eu percebo hoje o número de clientes que chegam com ansiedade, com crise do pânico é muito grande, que são os medos disfuncionais, né? É muito grande. Eu peguei um número, 9,3% da população brasileira tem ou teve transtorno do pânico e ansiedade, né? Porque o transtorno do pânico está dentro da CID-10, dentro dos transtornos de ansiedade, né? O que difere uma outra é que às vezes a ansiedade, ela existe uma situação que vai acontecer que realmente faz com que você tenha o medo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova, vou estudar, vou fazer um curso para passar num concurso, e aí chega no dia da prova eu vou desenvolver, próximo da prova, eu vou desenvolvendo a crise de ansiedade. Então, assim, existe algo que tá para acontecer que a tua mente entende que existe um perigo ali, né? E aí você desenvolve a crise de ansiedade, os picos. E a crise do pânico realmente acontece em lugares improváveis, acontece de forma abrupta, de repente, em lugares improváveis, e ela é muito forte e aguda. E realmente o cliente chega a pensar que ele está desenvolvendo ali uma doença, algo que está acontecendo com ele, que realmente ele está correndo risco de vida, que ele pode vir a falecer, que ele está tendo um infarto, né? Muitos são os casos dos clientes que vão parar no hospital, né, no pronto-socorro, e lá no hospital eles têm que fazer todos os exames, porque realmente pode ser que o cliente, como ele está tendo todos os sintomas, pode ser que realmente ele esteja desenvolvendo algo, né, que está colocando a vida dele em risco. Então eles fazem todos aqueles exames e aí percebe que não é nada, que é emocional. E aí eles acabam indicando para a pessoa dar um calmante, para ela dar uma tranquilizada, e indica para fazer um processo terapêutico, né, para poder trabalhar essas emoções e organizar isso dentro da mente, né. O que é importante? A gente poder ter essa consciência para explicar isso para o nosso cliente, que é tudo normal, que é natural, que é um mecanismo de defesa do organismo que vai passar. Desde que a gente trabalhe essas emoções que estão desativadas, que estão, aliás, são os gatilhos que estão sendo ativados em horários impróprios, em lugares impróprios, trabalhando isso dentro da mente do cliente, automaticamente os sintomas desaparecem, né? Porque a mente volta a funcionar de forma normal, vamos dizer assim, né? De forma natural, realmente tendo esse alerta quando o perigo realmente está próximo, né? Não quando você está ali na porta de uma condução que você sempre pegou, né? Então é muito legal a gente poder bater esse papo sobre os medos, né? E quais são outros medos que a gente pode estar tendo que está nos paralisando, né? Muitas vezes a gente pode estar sendo paralisado de prosseguir na nossa vida profissional, de realizar nossos sonhos, porque a gente tem medo do fracasso. Isso é um medo que também existe, né? Um medo do fracasso, um medo de não dar conta, um medo de não ser bom o suficiente. Muitas vezes um medo de ser criticado, de ser avaliado. Muitos clientes chegam com essa questão muito forte de medo de ser avaliado, de ser julgado. E aí, por ter medo de ser julgado, o que ele faz? Ele deixa de viver a vida que ele gostaria, ele deixa de fazer as coisas que ele gostaria, e aí ele vai adoecendo, entristecendo, porque ele não vive a essência dele, ele não tem essa atitude de fazer aquilo que ele sonha, que ele gosta, que ele deseja para a vida dele, porque ele tem medo da crítica que virá, medo do julgamento, medo de ser avaliado pelas pessoas. Então a gente também pode entender que o medo, ele pode também te travar de chegar aonde você quer, de realizar os seus sonhos, de se tornar quem você realmente é, de quem você realmente veio para ser, de fazer a sua luz brilhar, porque você pode estar sendo paralisado pelo medo, medo de falar em público, medo de gravar um vídeo, de expor a sua verdade, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, a forma que você trabalha. Tudo isso pode estar te travando de se tornar a pessoa que você veio para ser. Todo mundo tem um conteúdo bom que pode levar para o mundo, para as pessoas, do seu trabalho, que pode contribuir, ensinar, dividir, né? Para que a gente possa multiplicar esse conhecimento. Só que muitas vezes a pessoa não faz isso porque ela tem medo. Medo de falar em público, medo de falar para uma câmera, medo de ser avaliado pelo outro que está ali assistindo, de ser criticado ou de ser julgado.
medo de fracassar, de não dar certo e ter que enfrentar esse fracasso. E aí a gente tem que trabalhar isso com nossos clientes e mostrar para ele que ok, tá tudo bem, que ninguém vai acertar o tempo todo, que errar faz parte do processo, que quando você erra, você aprende com o erro, né? Eu costumo sempre comentar com meus clientes, como através de metáforas, exemplos, né? Por exemplo, se Thomas Edison desistisse quando ele estava ali fazendo a lâmpada e não dava certo e errou, né? Se ele tivesse desistido, não teríamos, ou outro teria inventado, né, a lâmpada naquela época. Ele, se eu não me engano, o número são 900 vezes ele tentou. E uma vez contam que um discípulo dele perguntou, né, nossa, mas já deu, né, só deu errado. Você não percebe que isso não vai funcionar? Só tá dando errado. Ele falou, não, eu descobri uma forma de não fazer, né? Eu descobri 900 formas de não fazer, mas na próxima eu tô mais perto do acerto. E é assim que a gente tem que levar a vida, né? Quando eu erro, eu tô mais próximo do acerto, porque agora eu já sei como não fazer, né? Eu tô muito mais próximo do acerto, porque eu sei como não fazer, o que não fazer. Então, quando a gente leva a vida dessa forma, a gente trabalha na mente inconsciente dos nossos clientes, perder o medo de errar, perder o medo de ser julgado, perder o medo de ser avaliado, né? Para que a gente possa viver a nossa essência, ser a gente mesmo, que a gente possa deixar a nossa luz brilhar, falar o que a gente veio para contribuir, explicar da nossa forma, do nosso jeito de falar, coisas simples, mas sem medo do julgamento do outro, né? Porque as pessoas, elas vão falar, e é ok, tá tudo bem, todo mundo tem o direito de ter a própria opinião. Eu não preciso ouvir se eu achar que eu não concordo com aquela opinião, tá tudo certo. Ou aliás, eu até escuto, mas eu não preciso colocar para dentro de mim, do meu coração. Porque se eu não concordo com a opinião do outro, ok, eu respeito, mas eu mantenho a minha. E o meu coração fica tranquilo. E é assim que a gente tem que levar a vida. E é dessa forma que a gente tem que explicar para os clientes que vêm até a gente, né? Que tá tudo bem. E a gente pode trabalhar isso dentro da mente consciente, que fica tudo muito mais leve. Muitas vezes o cliente chega com medo da crítica, porque realmente ele teve uma infância onde houve muita crítica da família em tudo que ele fazia, onde teve uma criação mais dura, mais rígida, onde a cobrança foi muito grande. E ele traz esse padrão para a vida adulta. Só que isso, muitas vezes, está travando ele de ter o sucesso que ele merece dentro da empresa. Porque ele não se destaca, ele não conta dos seus feitos, ele não mostra aquilo que ele sabe fazer, porque ele tem medo de não dar certo, de errar, de ser criticado ou avaliado. Então, isso pode estar impedindo dele ter o sucesso que ele merece. Né? E o que a gente faz? A gente vai trabalhar dentro da mente inconsciente dele, ressignificando todos esses fatos do passado, de todas essas dores emocionais, essas críticas, por exemplo, lá da infância, para que ele possa agora, na vida adulta, falar, ok, tá tudo bem, eu vou mostrar aquilo que eu fiz da melhor forma que eu sei fazer. E se vier a crítica, se for boa, eu pego como feedback, né? Que hoje em dia a gente usa essa palavra, né? Eu vou pegar o feedback, o que for bom eu guardo, que pode servir para aprendizado. E o que não for legal, porque eu sei que não é verdadeiro, não é real, eu abstraio. Entra por um ouvido, sai pelo outro e ok. Mas eu vou continuar fazendo, porque é antes feito do que não feito, não é isso? Mesmo que não esteja perfeito, mas pelo menos foi feito. Então, a perfeição não existe, não é desse mundo, sempre vai ter coisas para melhorar. Por exemplo, o meu vídeo hoje, sempre vai ter coisas para melhorar, ok, tá tudo bem, mas eu fiz o meu melhor pro dia de hoje, contribuindo, levando a mensagem, conversando um pouquinho, dessa forma descontraída, sobre os medos que podem estar disfuncionais em nossa vida e tá nos paralisando, né? Então, que a gente consiga olhar com carinho para quais são os medos que eu tenho, qual o medo que eu tenho? Qual é o meu maior medo, né? E como eu faço para poder lidar com esse medo? Eu tô fugindo? Eu tô atacando? Muitas vezes a gente ataca, né? É uma forma da nossa mente inconsciente de nos proteger também. Ela sente que é melhor ela atacar, né? Reagir atacando do que ela ser atacada. Então o que a mente faz? Diante do medo, ela vai e ataca.
com palavras, com agressividade, com reatividade. E aí a gente fere as pessoas que a gente ama, que está perto de nós, e nos fere por consequência. Porque quando a gente machuca alguém que a gente gosta, a gente também se machuca, né? A emoção, ela, quando eu jogo algo que fere alguém, esse sentimento, essa emoção retorna para mim e me causa a mesma dor na mesma proporção. Então, muitas vezes, a gente pode estar reagindo com a espada na mão o tempo todo, né? Que é um mecanismo de defesa da nossa mente inconsciente. Que ela acredita que desta forma eu não estou correndo o risco de ser ferida. E a gente precisa também, né? Nessas explosões que a gente pode ter por situações pequenas, mas que a nossa mente entende que é algo grandioso, que pode estar colocando a nossa vida em risco, né? Para a mente inconsciente é aquele predador que está querendo te ferir. Então uma fala, uma frase, uma palavra, muitas vezes pode soar para a gente como uma agressão. E aí a gente reage com explosão, com agressividade. Então também está disfuncional. O que é preciso fazer? Ir na mente inconsciente e organizar. Mostrar para a mente inconsciente que aquela situação, com aquela fala, com aquela frase, não teve a intenção de te ferir. E que por algum motivo tem um gatilho que está sendo ativado e que você está o tempo todo com a espada na mão, né? Escudo e espada. Que você não precisa disso, porque não existe luta. Que você pode guardar a sua espada e baixar o seu escudo. E você pode ouvir realmente o que o outro quer dizer. E se você tiver dúvida, você pergunta sem reagir, né? Primeiro pergunta, para depois dizer o que você gostou ou não, sem a reação da agressividade. Então a gente também tem que trabalhar, entender isso, qual é esse mecanismo, como ele funciona dentro da nossa mente, para que a gente possa trabalhar isso dentro da nossa mente inconsciente, desativar esses gatilhos que estão ativando, fazendo com que a nossa reação seja automática em forma de agressividade. Ou a gente está fugindo de olhar aquilo que já não está mais sendo legal para a nossa vida, ou o nosso trabalho, a nossa profissão, que a gente já cansou, já não é isso mais, não faz meu olho brilhar, eu já não sinto mais prazer fazendo a atividade que eu faço, já é um sacrifício levantar de manhã na segunda para ir trabalhar, eu já sinto que eu não contribuo mais da melhor forma para aquele serviço que eu estou fazendo, e minha alma está chamando para outro lugar. E a gente está fugindo de olhar isso, né? Para poder enfrentar tudo isso, para poder fazer a mudança que a gente precisa, porque a gente tem medo. Então, é outro mecanismo também, né? Do que eu tô fugindo? Qual é o medo que eu tenho, né? De trilhar outro caminho? Quais os recursos que eu preciso encontrar dentro de mim para que eu possa ter essa coragem de enfrentar que eu não quero mais trabalhar com o que eu estou trabalhando, que eu quero mudar de profissão, que eu quero fazer outra coisa, né? Que eu quero viver a minha vida de forma diferente, que eu quero viver e trabalhar onde a minha alma brilhe, onde eu vibre, né? Essa energia. Ou no relacionamento. O relacionamento já não tá bom, né? E às vezes a gente tá paralisado diante de uma fala, de uma frase, com medo de enfrentar e olhar para dentro e ver que aquilo já acabou. Ou que você precisa fazer mudança, não acabou ainda, mas eu preciso mudar algo. Eu preciso dizer para o outro aquilo que eu não gosto mais, que eu não admito que ele faça. O que ele precisa mudar para que o nosso relacionamento seja saudável. E aí a gente precisa entender, parar e olhar quais são os medos que estão ativos dentro de nós. Quais são as causas desse medo. E aí sim, com uma ajuda terapêutica, buscar trabalhar esses medos, ressignificar essas causas, porque você possa, no lugar do medo, colocar coragem para que você possa enfrentar e trilhar novos caminhos, né? E viver uma vida plena, tranquila, feliz. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje, esse bate-papo legal sobre medo. São muitos medos que a gente enfrenta e agora após pandemia, maior vai ser o número de clientes que vão chegar nas clínicas com medo, né? Medo de tudo que foi colocado pra gente sobre esse vírus, né? De todo o risco, enfim. Então esse medo está muito em alerta, muito ativo na mente de toda a população, né? E a gente vai ter que ter todo esse cuidado para poder trabalhar e minimizar esses medos dentro da mente inconsciente do cliente, né? Para deixar ele realmente só no que é
real. Qual é o medo real de tudo isso? O que eu posso fazer em relação a esse medo, né? Como eu posso me precaver diante de tudo isso? E aí eu vou me precaver, lavando as mãos, higienizando os lugares que eu colocar a mão, no carro, enfim, usando máscara, mantendo distanciamento. Isso eu estou me precavendo, me prevenindo. Agora, o medo que me paralisa, eu não preciso ter, porque não vai adiantar. Se eu ficar presa nesse medo, eu deixo de viver. E isso não vai impedir que algo ruim me aconteça, porque não é o medo que impede, é a precaução que vai impedir. Então, eu posso pensar no que eu posso fazer para me prevenir. Não ficar preso só no medo, né? Então, vai ser muitos os clientes que vão estar procurando a gente aí em relação a tudo isso. E é legal a gente entender esse contexto para poder explicar para eles e ajudá-los para que eles vivam, que a vida volte ao normal, aos poucos, e que a gente volte a ter o nosso medo funcional, só realmente diante de um perigo real. É isso aí, foi um prazer estar com vocês aqui, espero que tenham gostado, né? Se gostou, curta, compartilhe, né? Com pessoas que possam, precisem estar ouvindo um pouquinho sobre o medo, entender um pouquinho como funciona a nossa mente inconsciente. E estaremos juntos na próxima quinta-feira com outro tema bem legal, que vai ser de profundo aprendizado para todos nós, tá bom? E deixem suas perguntas, se tiver dúvida, quiser trazer algum tema para a gente discutir numa próxima, vai ser um prazer falar com vocês. Então, deixem suas dúvidas, deixem perguntas nas nossas redes sociais aí, e a gente vai falar desses temas que vocês estiverem perguntando, tendo dúvida no próximo bate-papo terapêutico, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!